Documento 37. As personalidades do universo local. À frente de todas as personalidades de Nébadon está o Filho Criador e Mestre Micael, Pai soberano do universo. Coordenada em divindade e complementar pelos seus atributos criativos está a Ministra Divina de Salvington, o espírito materno do universo local. E esses criadores são, em um sentido muito literal, o Pai Filho e a Mãe Espírito de todas as criaturas nativas de Nébadon. Os documentos precedentes trataram das ordens criadas de filiação. As narrativas seguintes retratarão os espíritos ministrantes e as ordens ascendentes de filiação. O presente documento ocupa-se principalmente de um grupo intermediário, o dos ajudantes do universo, mas também faz uma breve consideração sobre alguns dentre os espíritos mais elevados que permanecem em Nébadon e algumas das ordens de cidadania permanente no universo local. 1. Os ajudantes do universo. Muitas dentre as ordens singulares, geralmente agrupadas nessa categoria, não são reveladas, mas os ajudantes do universo, como são apresentados nestes documentos, incluem as 7 ordens seguintes. 1. Os brilhantes estrelas matutinas. 2. Os brilhantes estrelas vespertinas. 3. Os arcanjos. 4. Os assistentes mais elevados. 5. Os altos comissários. 6. Os supervisores celestes. 7. Os educadores dos mundos das mansões. Da primeira ordem de ajudantes do universo, a dos brilhantes estrelas matutinas, só há um ser em cada universo, e é o primogênito entre todas as criaturas nativas de um universo local. O brilhante estrela matutino do nosso universo é conhecido como Gabriel de Salvington. É o comandante executivo de todo o Nébadon, atuando como representante pessoal do Filho Soberano e porta-voz da sua consorte criativa. Durante os primeiros tempos de Nébadon, Gabriel trabalhou completamente sozinho com Micael e o espírito criativo. À medida que o universo cresceu e os problemas administrativos multiplicaram-se, ele foi provido com um quadro pessoal de assistentes, não revelados aqui, e finalmente esse grupo cresceu com a criação do Corpo dos Estrelas Vespertinos de Nébadon. 2. Os brilhantes estrelas vespertinos. Estas brilhantes criaturas foram projetadas pelos Melquisedeques, tendo sido, então, trazidas à existência pelo Filho Criador e o Espírito Criativo. Eles servem em muitas funções, mas principalmente como oficiais de ligação de Gabriel, o comandante executivo do universo local. Um ou mais desses seres funcionam como os representantes de Gabriel na capital de cada constelação e sistema em Nébadon. Como comandante executivo de Nébadon, Gabriel é o presidente ex-ofício, ou observador, da maior parte dos conclaves de Salvington, e acontece que até 1000 desses conclaves estão, muitas vezes, em sessão simultaneamente. Os brilhantes estrelas vespertinas representam Gabriel em tais ocasiões. Ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e esses superanjos compensam essa limitação. Um serviço análogo é prestado por eles ao corpo dos filhos instrutores da Trindade. Ainda que pessoalmente ocupado com seus deveres administrativos, Gabriel mantém contato com todas as outras fases da vida e assuntos do universo por intermédio dos brilhantes estrelas vespertinas. Eles sempre o acompanham nas suas viagens planetárias e, frequentemente, partem em missões especiais a planetas individuais como representantes pessoais dele. Nesses compromissos, algumas vezes têm sido conhecidos como o Anjo do Senhor. Eles vão ao Versa com frequência para representar o brilhante estrela matutino perante as cortes e assembleias dos anciães dos dias, mas raramente viajam além dos confins de Orvonton. Os brilhantes estrelas vespertinas são uma ordem dual excepcional, da qual alguns fazem parte por dignidade de criação e outros por serviços prestados. O corpo de Nébadon atualmente conta com 13.641 desses superanjos. Há 4.832 com a dignidade de criação, enquanto 8.809 são espíritos ascendentes que alcançaram essa meta por serviços elevados.
Muitos desses estrelas vespertinos ascendentes começaram suas carreiras no universo como serafins. Outros ascenderam de níveis de vida irrevelados da criatura. Como meta a ser alcançada, esse alto corpo nunca está fechado para os candidatos à ascensão, desde que um universo não esteja estabelecido em luz e vida. Ambos os tipos de brilhantes estrelas vespertinas são facilmente visíveis para as personalidades mononciais e para certos tipos de seres materiais supramortais. Os seres criados dessa ordem interessante e versátil possuem uma força de espírito que se pode manifestar independentemente da sua presença pessoal. O comandante desses superanjos é Gavalia, o primogênito dessa ordem em Nébadon. Desde que Cristo Micael retornou da sua auto-outorga triunfante em Urântia, Gavalia tem sido designado para ministrar aos mortais ascendentes e, nos últimos 1900 anos de Urântia, o seu colaborador, Galantia, tem mantido a sede central em Jerusalém, onde passa cerca da metade do seu tempo. Galantia é o primeiro dos superanjos ascendentes a alcançar esse alto status. Nenhuma organização grupal ou companhia de brilhantes estrelas vespertinas existe, além da sua associação costumeira aos pares para muitas missões. Eles não são extensivamente designados para missões ligadas à carreira ascendente dos mortais, mas, quando em compromissos desse tipo, nunca funcionam a sós. Sempre trabalham aos pares, um, o ser criado como tal, e o outro, um estrela vespertino ascendente. Um dos altos deveres dos estrelas vespertinos é acompanhar os filhos avonais de auto-outorga nas suas missões planetárias, do mesmo modo que Gabriel acompanhou Micael na sua auto-outorga em Urântia. Os dois superanjos acompanhantes são as personalidades superiores nessas missões, servindo como comandantes adjuntos dos arcanjos e de todos os outros designados para tais tarefas. É o mais experiente desses superanjos no comando que, no tempo e na idade oportunos, diz ao filho avonal auto-outorgado: cuida dos assuntos do teu irmão. Pares semelhantes desses superanjos são designados para o corpo planetário de filhos instrutores da Trindade, na obra de estabelecer a idade de pós-outorga ou do amanhecer espiritual em um mundo habitado. Nesses compromissos, os estrelas vespertinos servem como ligação entre os mortais do reino e os corpos invisíveis de filhos instrutores. Os mundos dos estrelas vespertinos. O sexto grupo dos 7 mundos de Salvington e os seus 42 satélites tributários estão entregues à administração dos brilhantes estrelas vespertinas. Os 7 mundos primários são presididos pelas ordens criadas desses superanjos, enquanto os satélites tributários são administrados pelos estrelas vespertinos ascendentes. Os satélites dos primeiros 3 mundos são devotados às escolas dos filhos instrutores e estrelas vespertinos, dedicadas a personalidades espirituais do universo local. Os próximos 3 grupos são ocupados por escolas conjuntas similares, devotadas ao aperfeiçoamento dos mortais ascendentes. Os satélites do 7º mundo são reservados às deliberações trinas dos filhos instrutores, estrelas vespertinos e finalitores. Em tempos recentes, esses superanjos identificaram-se intimamente com o trabalho, no universo local, do corpo de finalidade, e há muito têm se associado aos filhos instrutores. Existe uma ligação de enorme poder e importância entre os estrelas vespertinos e os mensageiros por gravidade, ligados aos grupos de trabalho dos finalitores. O 7º mundo primário está reservado às questões não reveladas e pertinentes às futuras relações que se estabelecerão entre os filhos instrutores, os finalitores e os estrelas vespertinos, em consequência da emergência completa da manifestação no superuniverso da personalidade de Deus, o Supremo. 3. Os arcanjos. Os arcanjos são uma progenie do Filho Criador e do Espírito Materno do Universo. São o tipo mais elevado entre os altos seres espirituais, produzidos em grandes números em um universo local, sendo que na época do último registro havia quase 800.000 em Nébadon. Os arcanjos são um dos poucos grupos de personalidades do universo local
que não se encontram normalmente sob a jurisdição de Gabriel. Não estão de modo algum ligados à administração rotineira do universo, permanecendo dedicados ao trabalho de sobrevivência da criatura e à continuidade da carreira ascendente dos mortais do tempo e do espaço. Embora não estejam ordinariamente sujeitos à direção do brilhante estrela matutino, algumas vezes os arcanjos atuam sob a autoridade dele. Também colaboram com outros ajudantes do universo, como os estrelas vespertinos, conforme ilustrado em certas transações descritas na narrativa do transplante da vida para o vosso mundo. O corpo de arcanjos de Nébadon é dirigido pelo primogênito dessa ordem. Em tempos mais recentes, uma sede divisional de arcanjos tem sido mantida em Urântia. É esse fato inusitado que logo chama a atenção dos estudantes visitantes vindos de fora de Nébadon. E entre as suas observações iniciais de transações no intra-universo, está a descoberta de que muitas das atividades ascendentes dos brilhantes estrelas vespertinas são dirigidas a partir da capital de um sistema local, o de Satânia. Num exame posterior, eles descobrem que certas atividades dos arcanjos são dirigidas de um pequeno mundo habitado, aparentemente insignificante, chamado Urântia. E então segue-se a revelação da auto-outorga de Micael em Urântia, e imediatamente surge um interesse súbito e crescente por vós e pela vossa humilde esfera. Podeis compreendeis o significado do fato de que vosso humilde e confuso planeta haja passado a ser uma sede divisional para a administração do universo e para a direção de certas atividades dos arcanjos, que tem a ver com o esquema de ascensão ao paraíso. Isso, sem dúvida, prognostica uma concentração futura de outras atividades ascendentes no mundo de auto-outorga de Micael, e empresta uma importância imensa e solene à promessa pessoal do Mestre: eu virei novamente. Em geral, os arcanjos são designados para o serviço e ministração da ordem avonal de filiação, mas não até que tenham passado por um aperfeiçoamento preliminar extensivo em todas as fases do trabalho dos vários espíritos ministradores. Um corpo de 100 deles acompanha cada filho do paraíso na sua auto-outorga em um mundo habitado, sendo designados temporariamente para servir com ele no decorrer da sua auto-outorga. Caso o filho magisterial deva tornar-se o governante temporário de um planeta, esses arcanjos atuariam como cabeças a dirigirem toda a vida celeste naquela esfera. 2 arcanjos mais experientes são sempre designados como ajudantes pessoais de um avonal do paraíso em todas as missões planetárias envolvendo ações judiciais, missões magisteriais ou encarnações de auto-outorga. Quando um filho do paraíso dessa ordem houver completado o julgamento de um reino, e quando os mortos forem convocados para o registro, a assim chamada ressurreição, torna-se literalmente verdade que os guardiães seráficos das personalidades adormecidas responderão à voz do arcanjo. A lista de chamada do término de uma dispensação é promulgada por um arcanjo assistente. Esse é o arcanjo da ressurreição, algumas vezes chamado o arcanjo de Micael. Os mundos dos arcanjos. O 7º grupo de mundos em torno de Salvington, com os seus satélites interligados, é afeto aos arcanjos. A esfera número 1 e todos os seus 6 satélites tributários são ocupados pelos custódios dos registros da personalidade. Esse enorme corpo de registradores ocupa-se em manter em dia os registros de cada mortal do tempo, desde o momento do nascimento, passando pela sua carreira no universo, até que tal indivíduo ou deixe Salvington, indo ao regime do superuniverso, ou é apagado dos registros da existência, por um mandado dos anciães dos dias. É nesses mundos que os registros da personalidade e as garantias da identificação são classificados, arquivados e preservados durante o tempo que transcorre entre a morte física e a hora da repersonalização, a ressurreição depois da morte. 4. Os assistentes mais elevados. Os assistentes mais elevados são um grupo de seres voluntários com origem fora do universo local, os quais estão temporariamente designados como representantes do universo central e superuniversos
ou como observadores das criações locais. O número deles varia constantemente, mas permanece sempre acima dos milhões. De tempos em tempos, nós nos beneficiamos da ministração e da assistência de seres cuja origem é o paraíso, e que são os perfeccionadores da sabedoria, conselheiros divinos, sensores universais, espíritos inspirados da Trindade, filhos trinitarizados, mensageiros solitários, supernafins, seconafins, tertiafins e outros ministros graciosos que permanecem conosco, com o propósito de ajudar as nossas personalidades nativas no esforço de manter todo o Nébadon dentro de uma harmonia mais plena com as ideias de Orvonton e ideais do paraíso. Qualquer desses seres pode estar servindo voluntariamente em Nébadon e assim se encontrar tecnicamente fora da nossa jurisdição, mas quando funcionam por designação, essas personalidades dos superuniversos de universo central não estão totalmente isentas dos regulamentos do universo local onde permanecem, ainda que continuem a funcionar como representantes dos universos mais elevados e trabalhar de acordo com as instruções que constituem a sua missão no nosso reino. O mundo sede central deles está situado no setor do União dos Dias de Salvington, e eles operam em Nébadon sob a supervisão desse embaixador da Trindade do Paraíso. Quando servindo em grupos independentes, essas personalidades dos reinos mais elevados usualmente são autodirigidas, mas quando servindo a pedido, frequentemente colocam-se voluntariamente e de modo total sob a jurisdição dos diretores supervisores dos reinos para onde foram designadas. Os assistentes mais elevados servem ao universo local e constelação, mas não são diretamente designados para os governos do sistema ou de planetas. Podem, contudo, funcionar em qualquer lugar no universo local e serem designados para qualquer fase das atividades de Nébadon, administrativa, executiva, educacional e outras. A maior parte desse corpo participa da assistência às personalidades do paraíso em Nébadon, União dos Dias, Filho Criador, Fiéis dos Dias, Filhos Magisteriais e Filhos Instrutores da Trindade. De quando em quando, para as operações ligadas aos assuntos de uma criação local, torna-se sábio manter certos detalhes temporariamente ocultos do conhecimento de quase todas as personalidades nativas do universo local. Alguns planos avançados e ordens complexas também são mais bem captados e inteiramente compreendidos pelo corpo dos assistentes mais elevados, mais amadurecidos e previdentes. E nessas situações, e em muitas outras, é que o seu préstimo torna-se tão altamente útil aos governantes e administradores do universo. 5. Os altos comissionados. Os altos comissionados são mortais ascendentes fusionados ao espírito. Não se fusionaram aos ajustadores. Vós podeis compreender bem a carreira de ascensão no universo de um candidato mortal à fusão com o ajustador, pois este é o alto destino em prospecto para todos os mortais de Urântia, desde a auto-outorga de Cristo Micael. Mas tal não é o destino exclusivo de todos os mortais nas idades anteriores à auto-outorga em mundos como o vosso. E há um outro tipo de mundo cujos habitantes nunca são resididos permanentemente pelos ajustadores do pensamento. Esses mortais nunca são permanentemente ligados em união eterna com um monitor misterioso outorgado do paraíso. Entretanto, os ajustadores residem transitoriamente neles, servindo de guias e modelos durante a sua vida na carne. No decorrer dessa permanência temporária, impulsionam a evolução da sua alma imortal, exatamente como fazem dentro daqueles seres com os quais eles esperam fundir-se. No entanto, quando termina a carreira de tais mortais, eles deixam para toda a eternidade as criaturas da sua associação temporária. As almas sobreviventes dessa ordem alcançam a imortalidade pela fusão eterna com um fragmento individualizado do espírito materno do universo local. Não formam um grupo numeroso, pelo menos em Nébadon. Nos mundos das mansões, ireis encontrar-vos e confraternizar com esses mortais fusionados ao espírito,
pois eles ascendem convosco no caminho do paraíso até Salvington, onde param. Alguns deles podem, subsequentemente, ascender a níveis mais elevados no universo, mas a maioria permanecerá para sempre a serviço do universo local. Como classe, eles não têm o destino de alcançar o paraíso. Não sendo fusionados ao ajustador, eles nunca se tornam finalitores, mas finalmente se integram ao corpo de perfeição do universo local. Assim, em espírito, terão obedecido ao comando do Pai: sede perfeitos. Depois de atingirem o corpo de perfeição de Nebadon, os mortais ascendentes fusionados ao espírito podem aceitar compromissos como o de ajudante do universo, sendo essa uma das vias de continuidade para o crescimento experiencial aberta para eles. Assim, tornam-se candidatos a missões no alto serviço de interpretar os pontos de vista das criaturas em evolução dos mundos materiais para as autoridades celestes do universo local. Os altos comissionados começam seu serviço nos planetas como representantes das raças. Nessa função, interpretam os pontos de vista e retratam as necessidades das várias raças humanas. São supremamente devotados ao bem-estar das raças mortais, de quem são os porta-vozes, procurando sempre obter para elas a misericórdia, a justiça e um tratamento equânime em todas as relações com outros povos. Os representantes das raças funcionam em uma série sem fim de crises planetárias e servem como expressão articulada de grupos inteiros de mortais em luta. Após uma longa experiência na solução de problemas dos mundos habitados, esses representantes das raças avançam até níveis de função mais elevados, alcançando finalmente o status de altos comissionados nos universos locais e desses universos. O último recenseamento registrou um pouco mais de 1,5 bilhão desses altos comissionados em Nebadon. Esses seres não são finalitores, todavia são seres ascendentes de longa experiência e grande serventia para os seus reinos de nascimento. Encontramos invariavelmente esses comissionados em todos os tribunais de justiça, dos mais baixos aos mais altos. Não que eles participem dos procedimentos da justiça, mas atuam como amigos da corte, aconselhando os magistrados que a elas presidem a respeito dos antecedentes, meio ambiente e natureza inerentes àqueles envolvidos nos julgamentos. Os altos comissionados estão ligados às várias hostes de mensageiros do espaço e sempre aos espíritos ministradores do tempo. São encontrados nos programas de várias assembleias no universo e tais comissionados, de origem mortal, são sempre agregados às missões dos filhos de Deus nos mundos do espaço. Sempre que a equidade e a justiça dependem de um entendimento de como uma política ou procedimento proposto afetaria as raças evolucionárias do tempo, esses comissários ficam disponíveis para apresentar suas recomendações. Permanecem sempre presentes para falar por aqueles que não podem estar presentes nem falar por si próprios. Os mundos dos mortais fusionados ao espírito. O oitavo grupo de 7 mundos primários e satélites tributários no circuito de Salvington é da posse exclusiva dos mortais fusionados ao espírito de Nebadon. Aos mortais ascendentes fusionados aos ajustadores, esses mundos não dizem respeito a não ser para desfrutar de estadas agradáveis e cheias de benefícios como convidados dos residentes fusionados ao espírito. Exceto para aqueles poucos que alcançam o Versa e o Paraíso, esses mundos são a residência permanente dos sobreviventes fusionados ao espírito. Essa limitação prevista à ascensão dos mortais resulta no bem dos universos locais, pois assegura a permanência de uma população evoluída e estável, cuja experiência crescente continuará a reforçar a estabilização futura e a diversificação da administração de um universo local. Esses seres podem não alcançar o paraíso, mas atingem uma sabedoria experiencial na mestria dos problemas de Nebadon, que em muito supera qualquer coisa alcançada pelos ascendentes transitórios. E essas almas sobreviventes continuam como combinações exclusivas, no seu gênero, do humano e do divino, tornando-se cada vez mais capazes de unir os pontos de vista desses dois níveis bastante distantes e de apresentar um ponto de vista também dual,
com uma sabedoria que sempre se eleva. 6. Os supervisores celestes. O sistema educacional de Nébadon é administrado em conjunto pelos filhos instrutores da Trindade e pelo corpo Melquisedeque de ensino. No entanto, muito do trabalho destinado a efetuar a sua manutenção e ampliação é feito pelos supervisores celestes. Estes seres formam um corpo recrutado, abrangendo todos os tipos de indivíduos relacionados ao esquema de educação e aperfeiçoamento dos mortais ascendentes. Existem mais de 3 milhões deles em Nébadon, todos sendo voluntários qualificados pela experiência para servirem como conselheiros educacionais de todo o reino. Da sua sede central nos mundos dos Melquisedeques, em Salvington, esses supervisores cobrem o universo local como inspetores da técnica escolar de Nébadon, destinada a efetuar o aperfeiçoamento da mente e a educação do espírito das criaturas ascendentes. Esse aperfeiçoamento mental e essa educação do espírito são efetuados desde os mundos de origem humana até os mundos das mansões do sistema e outras esferas de progresso relacionadas a Jerusalém nos 70 reinos socializantes, ligados à Edentia e nas 490 esferas de progresso do espírito, as quais circundam Salvington. Na sede central mesma do universo estão inúmeras escolas Melquisedeques, os colégios dos filhos do universo, as universidades seráficas e as escolas dos filhos instrutores e uniões dos dias. Todas as medidas possíveis são tomadas no sentido de qualificar as várias personalidades do universo para prestar um serviço avançado e aperfeiçoarem-se nas suas funções. O universo inteiro é uma vasta escola. Os métodos empregados em muitas das escolas superiores estão além dos conceitos humanos da arte de ensinar a verdade, mas tal é a tônica de todo o sistema de educação, o caráter adquirido pela experiência esclarecida. Os professores dão esclarecimento. O posto ocupado no universo e o status do ser ascendente proporcionam a oportunidade para a experiência. A aplicação sábia nesses dois pontos aumenta o caráter. Fundamentalmente, o sistema educacional de Nébadon vos proporciona certo empenho em uma tarefa e então vos dá a oportunidade de receber a instrução quanto ao método ideal e divino para melhor cumprir tal tarefa. É-vos dada uma tarefa definida a cumprir, e, ao mesmo tempo, é-vos proporcionado o acesso aos mestres qualificados para instruir-vos pelo melhor método de executar a tarefa proposta no vosso compromisso. O plano divino de educação proporciona a associação íntima do trabalho e da instrução. Nós vos ensinamos como melhor executar as coisas que vos mandamos fazer. O propósito de todo esse aperfeiçoamento e experiência é preparar-vos para serdes admitidos em esferas mais altas e mais espirituais do superuniverso. O progresso dentro de qualquer domínio é individual, mas a transição de uma fase para outra é feita geralmente em classes grupais. O progresso na eternidade não consiste apenas no desenvolvimento espiritual. As assimilações de ordem intelectual também são uma parte da educação universal. A experiência da mente é ampliada, de modo equilibrado, junto com a expansão do horizonte espiritual. Oportunidades equivalentes de aperfeiçoamento e avanço são dadas à mente e ao espírito. Mas, em toda essa educação magnífica, para a mente e o espírito, vós estareis para sempre livres das limitações da carne mortal. Não mais tereis que estar constantemente arbitrando, em meio a tanta divergência, entre a vossa natureza espiritual e a material. Finalmente estareis qualificados para gozar do impulso unificado de uma mente glorificada, já muito despojada das tendências primitivas animalizadas para as coisas materiais. Antes de deixar o universo de Nébadon, será dada à maioria dos mortais de Urântia a oportunidade de servir, por um período mais longo ou mais breve, como membros do corpo de supervisores celestes de Nébadon. 7. Os mestres dos mundos das mansões. Os mestres dos mundos das mansões são querubins glorificados recrutados. Como a maioria dos outros instrutores nas suas missões em Nébadon, eles são designados pelos Melquisedeques.
Funcionam na maior parte dos empreendimentos educacionais da vida moroncial, e o número deles vai muito além da compreensão da mente mortal. Como um nível a ser alcançado pelos querubins e sanobins, o de mestres dos mundos das mansões receberá consideração posterior no próximo documento, pois professores com um importante papel na vida moroncial, eles serão dignos de uma abordagem mais completa no documento com o seu nome. 8. As ordens espirituais de compromissos mais elevados. Além dos centros de potência e dos controladores físicos, são designados de modo permanente para o universo local alguns seres espirituais de origem elevada da família do Espírito Infinito. Das ordens mais elevadas de espíritos da família do Espírito Infinito, as abaixo assinaladas são designadas do modo seguinte: os mensageiros solitários, quando funcionalmente vinculados à administração do universo local, prestam um serviço valioso a nós, nos nossos esforços de superar os obstáculos das limitações do tempo e do espaço. Quando não designados desse modo, nós, do universo local, não temos absolutamente qualquer autoridade sobre eles, mas, ainda então, esses seres singulares estão sempre prontos para ajudar-nos na solução dos nossos problemas e no cumprimento dos nossos mandados. Andovontia é o nome do terceiro supervisor de circuito do universo, estacionado no nosso universo local. Ele ocupa-se apenas dos circuitos espirituais e moronciais, não com aqueles sob a jurisdição dos diretores de potência. Foi ele quem isolou Urântia no tempo da traição de Caligástia ao planeta, durante os períodos de provações da rebelião de Lúcifer. Ao enviar cumprimentos aos mortais de Urântia, ele expressa o prazer da antecipação da restauração em alguma época da ligação do vosso planeta aos circuitos do universo da sua supervisão. O diretor do censo de Nébadon, Salsátia, mantém o seu núcleo central no setor de Gabriel em Salvington. Torna-se automaticamente sabedor do nascimento e da morte da vontade, e registra o número exato de criaturas de vontade que, a cada momento, funciona no universo local, e trabalha em estreita associação com os registradores da personalidade domiciliados nos mundos dos registros dos arcanjos. Um inspetor associado é residente em Salvington. É o representante pessoal do Executivo Supremo de Orvonton. Colaboradoras suas, as sentinelas designadas para os sistemas locais, são também representantes do Supremo Executivo de Orvonton. Os conciliadores universais são as cortes itinerantes dos universos do tempo e do espaço, funcionando desde os mundos evolucionários até cada uma das seções do universo local e ainda além. Esses árbitros são registrados em Uversa. O número exato deles, operando em Nébadon, não está registrado, mas estimo que haja aproximadamente 100 milhões de comissões conciliadoras no nosso universo local. De conselheiros técnicos, as mentes jurídicas do reino, temos a nossa cota de cerca de 500 milhões. Esses seres são as bibliotecas vivas e circulantes de leis experienciais para todo o espaço. De registradores celestes, serafins ascendentes, temos 75 tipos em Nébadon. Esses são os registradores ou supervisores mais experientes. Os estudantes adiantados dessa ordem em aperfeiçoamento chegam ao número aproximado de 4 bilhões. A ministração feita pelos 70 bilhões de companheiros moronciais em Nébadon está descrita nas narrativas que tratam dos planetas de transição dos peregrinos do tempo. Cada universo tem o seu próprio corpo angélico nativo. Contudo, há ocasiões nas quais é muito útil ter assistência desses altos espíritos cuja origem é externa à criação local. Os supernafins executam certos serviços raros e exclusivos. O atual dirigente dos serafins de Urântia é um supernafim primário do paraíso. Os seconafins refletivos encontram-se onde quer que o pessoal do superuniverso esteja funcionando, e uma grande quantidade de tertiafins está prestando um serviço temporário como assistentes mais elevados. 9. Os cidadãos permanentes do universo local. Como no caso do universo central e do superuniverso, o universo local tem as suas ordens de cidadania permanentes.
Estas incluem os seguintes tipos criados: 1. Susátias. 2. Univitátias. 3. Filhos materiais. 4. Criaturas ou seres intermediários. Esses nativos da criação local, junto com os mortais ascendentes fusionados ao espírito e os espironga, que são classificados de outro modo, constituem uma cidadania relativamente permanente. Essas ordens de seres, de um modo geral, não são nem ascendentes nem descendentes. Todos eles são criaturas experienciais. A sua experiência crescente, contudo, permanece disponível para o universo no seu nível de origem. Se bem que não seja inteiramente verdadeiro no caso dos filhos adâmicos e dos seres ou criaturas intermediárias, isso é relativamente verdadeiro para essas outras ordens. Os Susátias. Estes seres maravilhosos residem e funcionam como cidadãos permanentes em Salvington, sede central deste universo local. Eles são uma progenie brilhante do Filho Criador e do Espírito Criativo e estão intimamente relacionados aos cidadãos ascendentes do universo local, os mortais fusionados ao Espírito do corpo de perfeição de Nébadon. Os Univitátias. Cada um dos agrupamentos de 100 constelações de sedes centrais de esferas arquitetônicas desfruta da ministração contínua de uma ordem de seres residentes conhecidos como os Univitátias. Estes filhos do Filho Criador e do Espírito Criativo constituem a população permanente dos mundos sedes centrais da constelação. Eles são seres que não se reproduzem, que existem em um plano de vida a meio caminho entre o estado semimaterial dos filhos materiais, domiciliados na sede central do sistema, e o plano espiritual mais definido dos mortais fusionados ao espírito e dos Susátias de Salvington. Mas os Univitátias não são seres moronciais. Eles exercem, junto aos mortais ascendentes, durante a travessia das esferas da constelação, o equivalente à contribuição que os nativos de Avona dão aos espíritos peregrinos de passagem pela criação central. Os filhos materiais de Deus. Quando uma relação criativa entre o Filho Criador e o Espírito Materno do Universo, representante que é do Espírito Infinito no universo local, houver completado o seu ciclo, quando não vier mais nenhuma progenie de natureza combinada, então o Filho Criador personaliza, na forma dual, o seu último conceito do ser, confirmando assim, finalmente, a sua origem dual, original e própria. De si mesmo, então, ele cria os belos e magníficos filhos e filhas da ordem material de filiação do universo. Essa é a origem dos Adãos e Evas originais de cada sistema local de Nébadon. Eles são uma ordem reprodutora de filiação, sendo criados masculinos e femininos. Os da sua progenie funcionam como cidadãos relativamente permanentes da capital de um sistema, embora alguns deles recebam a missão de servir como Adãos planetários. Numa missão planetária, o filho e a filha materiais ficam incumbidos com a missão de fundar a raça adâmica de tal mundo, uma raça destinada finalmente a se miscigenar com os habitantes mortais da esfera. Os Adãos planetários são filhos descendentes tanto quanto ascendentes, mas ordinariamente nós os classificamos como ascendentes. As criaturas intermediárias. Durante os dias iniciais, na maioria dos mundos habitados, alguns seres supra-humanos, todavia materializados, estão presentes. Porém, em geral, retiram-se quando da chegada dos Adãos planetários. As transações entre esses seres, acrescentadas aos esforços dos filhos materiais de aprimorar as raças evolucionárias, frequentemente resultam no surgimento de um número limitado de criaturas que são de classificação difícil. Esses seres exclusivos, frequentemente, são intermediários entre os filhos materiais e as criaturas evolucionárias. Daí a sua designação de seres intermediários ou intermediários. De um ponto de vista comparativo, esses intermediários são cidadãos permanentes dos mundos evolucionários, desde os primeiros dias da chegada de um príncipe planetário até um tempo bem longínquamente posterior do estabelecimento de tal planeta em luz e vida. Eles formam o único grupo de seres inteligentes a permanecer continuamente na esfera.
Em Urântia, os ministros intermediários são, na realidade, os custódios factuais do planeta. Praticamente falando, eles são os cidadãos de Urântia. Os mortais são os habitantes físicos e materiais, de fato, de um mundo evolucionário. Todavia, todos vós tendes uma vida muito curta. Permaneceis no vosso planeta de nascimento por um tempo curto demais. Nasceis, viveis, morreis e passais para outros mundos de progressão evolucionária. Mesmo seres supra-humanos que servem nos planetas como ministros celestes são de permanência transitória. Poucos deles ficam vinculados por um tempo maior a uma mesma esfera. As criaturas intermediárias, contudo, proporcionam continuidade à administração planetária em face das sempre mutantes ministrações celestes e da constante mobilidade dos habitantes mortais. Durante toda essa incessante mutação e mobilidade, as criaturas intermediárias permanecem ininterruptamente no planeta, dando continuação ao seu trabalho. De maneira semelhante, todas as divisões da organização administrativa dos universos locais e superuniversos têm as suas populações, mais ou menos permanentes, de habitantes com status de cidadania. Assim como Urântia tem os seus intermediários, Jerusalém, a vossa capital do sistema, tem os filhos e filhas materiais. Edentia, a sede central da vossa constelação, tem os Univitátias, enquanto em Salvington há duas ordens de cidadãos, os Susátias criados e os mortais evoluídos fusionados ao espírito. Os mundos administrativos dos setores menor e maior dos superuniversos não têm cidadãos permanentes. Mas as esferas sedes centrais de Uversa estão continuamente sustentadas por um grupo surpreendente de seres conhecidos como os Abandonteiros, que são uma criação dos agentes irrevelados dos Anciãos dos Dias e dos 7 espíritos refletivos residentes na capital de Orvonton. Esses cidadãos residentes em Uversa estão atualmente administrando os assuntos de rotina do seu mundo, sob a supervisão imediata do corpo de mortais fusionados ao filho de Uversa. Até mesmo a Avona tem seus seres nativos, e a ilha central da Luz e Vida é o lar de vários grupos de cidadãos do paraíso. 10. Outros grupos do universo local. Além da ordem seráfica e da ordem mortal, as quais serão consideradas em documentos posteriores, há ainda inúmeros seres ligados à manutenção e ao perfeccionamento de uma organização tão gigantesca como é o universo de Nébadon, que ainda agora tem mais de 3 milhões de mundos habitados e um prognóstico de ter 10 milhões mais. Os vários tipos de vida em Nébadon são numerosos demais para serem catalogados neste documento, mas há duas ordens incomuns que funcionam amplamente nas 647.591 esferas arquitetônicas do universo local e que podem ser mencionadas. Os Espirongas são uma progenie espiritual do brilhante estrela matutino e do pai Melquisedeque. A personalidade deles não está sujeita ao término, mas eles não são seres evolucionários nem ascendentes. E também não se ocupam funcionalmente com o regime da ascensão evolucionária. Eles são ajudantes espirituais do universo local. Executam as tarefas espirituais de rotina em Nébadon. Os Espornágias. Os mundos sedes centrais arquitetônicos do universo local são mundos reais, criações físicas efetivas. Há muito trabalho envolvido com a sua manutenção física e ali nós temos a ajuda de um grupo de criaturas físicas chamadas Espornágias. Elas dedicam-se a cuidar e cultivar as fases materiais desses mundos sedes centrais de Jerusalém a Salvington. Os Espornágias não são espíritos nem pessoas. Eles são uma ordem animal de existência, e se pudesseis vê-los, iríeis concordar que eles parecem ser perfeitamente animais. As várias colônias de cortesia estão domiciliadas em Salvington e em outros locais. Nós nos beneficiamos especialmente da ministração dos artesãos celestes nas constelações e aproveitamos das atividades dos diretores de retrospecção, que operam principalmente nas capitais dos sistemas locais.
Existe sempre, agregado ao serviço do universo, um corpo de mortais ascendentes, que inclui as criaturas intermediárias glorificadas. Esses ascendentes, depois de alcançarem Salvington, são utilizados para uma variedade quase sem fim de atividades na condução dos assuntos do universo. De cada nível de realização, esses mortais em avanço estendem uma mão de ajuda para trás e para baixo aos seus companheiros que os seguem na escalada para cima. Esses mortais de permanência temporária em Salvington são designados, sob requisição, praticamente para quase todos os corpos de personalidades celestes, como ajudantes, estudantes, observadores e mestres. Há ainda outros tipos de vidas inteligentes ocupados com a administração de um universo local, mas o plano desta narrativa não é proporcionar uma revelação maior de tais ordens de criação. Sobre a vida e a administração deste universo, estamos aqui retratando o suficiente para proporcionar à mente mortal uma compreensão da realidade e grandeza da existência após a sobrevivência. Uma experiência maior nas vossas carreiras em avanço irá revelar cada vez mais esses seres interessantes e encantadores. Esta narrativa não pode ser mais do que um breve esboço da natureza e do trabalho das múltiplas personalidades que se aglomeram nos universos do espaço, administrando as criações como grandes escolas de aperfeiçoamento, escolas nas quais os peregrinos do tempo avançam de vida para vida e de mundo para mundo até serem amorosamente despachados para fora das fronteiras do universo de sua origem, indo para regimes educacionais mais elevados do superuniverso e dali para os mundos de aperfeiçoamento do espírito em Avona e finalmente até o paraíso, e tendo a partir daí o destino elevado dos finalitores, o compromisso eterno de servir em missões que ainda não foram reveladas aos universos do tempo e do espaço. Ditado por um brilhante estrela vespertino de Nébadon, número 1146 do Corpo Criado.